Olá, meu nome é Igor e hoje eu vou falar de um livro chamado O Ponto de Virada. Eu vou falar da ideia que eu acho que ele representa, trocando em miúdos. Esse livro é feito por um jornalista, o Malcolm Gladwell, e para mim a grande ideia que ele quer expressar é como pequenas mudanças podem gerar grandes consequências, como mudanças no contexto e como pequenas ações podem afetar a realidade e gerar consequências nela. Ele é um jornalista, né? A gente tem que lembrar disso. E ele não trabalha com evidências que ele produziu, ele não faz pesquisa. Ele pega pesquisas de vários retalhos de pesquisa de várias áreas e tenta argumentar em cima disso, vamos dizer assim. Mas basicamente ele quer entender o que rege epidemias sociais, o que rege grandes mudanças de comportamento. Ele quer entender, por exemplo, como comportamento de compras acontece com certo produto que antes não era vendido. Ele quer entender como acontecem epidemias de doenças, epidemias de violência. Ele parte um pouco de uma ideia de que as mudanças meio que chegam num ponto limiar, e a partir dela, a partir desse ponto limite, uma pequena mudança já serve para alcançar uma grande mudança. Então, um exemplo que ele dá bem claro disso é um número mágico 150. Se a gente pegar 140 pessoas trabalhando, para administrar essas 140 pessoas, em regra não vai ser muito problemático. Mas se você aumentar 10, passar de 150, meio que já começa a ter problema. E ele fala disso com lojas, com grupos também de artilharia. Então, se você passar desse número 150, vale a pena você dividir os grupos, né? Então ele fala, por exemplo, se você tiver 100 pessoas trabalhando e botar mais 50, não vai ter muito problema. Mas se você tiver 150 e você botar mais 50, é o mesmo número que você botou, mas vai ter uma grande diferença agora. Ele pega basicamente essa ideia. Os comportamentos das pessoas seguem basicamente esses pontos de limiares. Pequenas mudanças no contexto podem atingir esses limiares. Se você atingir esse limiar, você pode operar grandes mudanças. Então, para isso, ele faz toda uma teoria. Ele diz que tem vendedores, que são pessoas que argumentam com pessoas para vender uma ideia. Ele fala que existe comunicador, que são pessoas que conhece várias pessoas, passam uma mensagem para alcançar esse limiar. Ele também fala que existem experts, que são pessoas que entendem muito desse objeto de mudança. E ele dá um exemplo de um carro de luxo, Lexus, o nome da marca, e teve um pequeno erro, carro, e aí eles tiveram que fazer rebote para agradar os clientes. Eles meio que fizeram um monte de mordomia para os clientes que não é normal no mercado. Isso pegou tão bem que a marca meio que decolou, né? Os experts funcionaram também como comunicadores, e para os caras que compravam carro de luxo, isso foi bem valorizado. Uns rolês assim. Pessoalmente, eu gostaria muito de acreditar que pequenas mudanças podem gerar grandes consequências. O que eu estou fazendo aqui, comunicar em vídeos, falando, sei lá, para 300 pessoas em cada vídeo, tentando estabelecer esse raciocínio científico e crítico, que é uma coisa que eu acho que tem em todos os vídeos, por mais que os vídeos não sejam estritamente de divulgação científica, tem muito espírito de ceticismo que eu tento trazer, né, nas reflexões e comentando as coisas. Gostaria muito de acreditar que essas pequenas mudanças podem operar grandes consequências. Então, sei lá, eu falando aqui, e vai chegar um ponto em que eu vou impactar. Eu fazendo esses pequenos vídeos aqui, eu vou impactar a vida de muita gente. Isso é muito legal de acreditar, mas o modelo de mudança, se você pensar, é meio cruel, porque ele meio que isenta a responsabilidade de fatores estruturais, por exemplo, fatores genéticos, meio que vira. Você muda um pouco o contexto e muda o comportamento individual, e as mudanças são operadas. Isso é um pouco cruel, se você parar para pensar, mas talvez seja o que dê para fazer individualmente. Mas eu não sei até que ponto as mudanças, pequenas mudanças, podem operar essas consequências, né? E ele traz vários casos, né? Ele, por exemplo, traz os casos de tabagismo e de violência e de suicídio. Por exemplo, tem uma pequena ilha, eu me esqueci o nome, eu vou botar aí nos comentários, que os jovens tentam suicídio muito, numa taxa bem mais elevada. E lá o suicídio é meio como uma expressão da jovenzada.
E aí ele compara isso com o tabagismo aqui nos países ocidentais, né? O que leva pessoas a fumar, o que leva as pessoas a viciar. E aí já tem uma teoria bem estabelecida que o que leva a pessoa a viciar no tabaco, tudo leva a entender que algumas pessoas são mais resistentes à nicotina e outros a menos a nicotina. Então por isso que as propagandas antidrogas não funcionam, né? O que funcionaria para ele, o autor faz a sugestão, é diminuir a nicotina nos cigarros para você nunca passar esse limiar, né, de miligramas de nicotina para as pessoas viciarem, por mais que elas fumem, né? Sei lá, é um livro que vale a pena ler, não é um livro que assim, uau, que livro muito doido, mas é legal pensar que, dá esperança, né? Você pensar que você vai agir individualmente, vai operar grandes mudanças no mundo e faz pensar, né, no poder que a internet tem, que influenciadores tem, né, sei lá, Felipe Neto, Gabriela Prioli, Yuri, aquele comediante, Lucas Marçal, e o que a gente está fazendo aqui, né, como comunicador, é isso. O livro eu indico, eu acho que tem, na divulgação científica, tem outros livros melhores, mas é um livro interessante para tentar entender um pouco como esses mecanismos de mudança acontecem. Faz tempo que eu não falo de livro especificamente, mas voltei a falar. Então é isso. Deixa o like. Comenta aí o que é que você acha sobre isso. Se não tiver comentar, comenta. Comida de algoritmo. Se inscreve, vamos chegar a 10 mil inscritos. Logo, cheguei nos brother. Porra, ele solta vídeo sempre aqui e tal. É massa, indicam as coisas. Aprender, Charlie Brown. Indica pra galera. Pessoalmente, fala assim, porra, o Igor tem um canal lá há 4 anos e o bicho não chegou ainda a 10 mil inscritos. Vamos fazer chegar. Mas é isso. Muito obrigado e tchau. Siga nas redes sociais, não Freud_.